O Senhor esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 4 de Lucas, irmãos, versículos 38 ao 44. Deixando Jesus a sinagoga, ele foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se Jesus para ela, repreendeu a febre, e a febre a deixou. E ela logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias eram trazidos a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Jesus, porém, os repreendia, para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Jesus, porém, lhes dizia: É necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Sentados, irmãos e irmãs, e você que nos acompanha pela Web TV Leão de Judá, graça e paz da parte do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje, na palavra do Senhor, na primeira leitura, meu amado, minha amada, o apóstolo Paulo nos mostra o seguinte, olha, o que ele diz: que ele não pôde falar aos irmãos da cidade de Corinto, na Grécia. Por quê? Porque os irmãos ainda não eram irmãos, homens e mulheres espirituais, sobrenaturais. Eram homens e mulheres carnais. Por isso que ele não podia falar do sobrenatural para alguém que era carnal. O que significa isso, irmãos, para nós hoje? Nós temos na igreja, até na igreja, hein? Na igreja, estou falando do mundo, lá fora não, estou falando da igreja, da casa de Deus. Nós temos os irmãos que são carnais e temos os irmãos que são espirituais. Nós temos os irmãos que são cegos espiritualmente e nós temos os irmãos que têm a visão sobrenatural, a visão de vitória, a visão de vencedor. E é muito claro, irmãos, basta a gente começar a conviver com a pessoa, basta conviver, que você percebe quando a pessoa é carnal e quando a pessoa é espiritual. Um exemplo, uma pessoa carnal, como diz Paulo aqui em 1 Coríntios 3, uma pessoa carnal, diante da tribulação, ela não vê outra, não vê solução, ela não vê esperança, ela não tem esperança, parece que tudo acabou. Este é o homem carnal, a mulher carnal, vê somente o problema. O homem espiritual, ele vê além do problema. Ele sofre, claro que sofre. Ele sofre, ele chora, ele perde o sono, ele deixa de comer. Tudo isso é natural, é humano da gente, é humano. Você perde o apetite, você perde o sono, porque você está preocupado, isso é natural. Não tem nada a ver com falta de fé, porque não tem fé, nada disso. O homem sobrenatural, tanto ele como o carnal, passam pelas mesmas tribulações. Agora, a diferença está como enfrentar a tribulação. O homem carnal se desespera. A mulher carnal se desespera. O que é desesperar? Perder a esperança de que amanhã vai ser melhor. De que se hoje foi o dia mau, como diz o Salmo 26, 27, porque a Bíblia diz que os dias são maus. Então, há o dia mau e o dia bom. Então, o homem carnal vê de uma maneira, ele enfrenta a tribulação de uma maneira. O homem espiritual não. Ele sofre, ele padece, mas ele tem a certeza que a vitória está certa em Cristo Jesus. Entende, irmãos? Agora, eu pergunto a você que está nos acompanhando: você é um homem carnal? Você é uma mulher carnal, que tem apenas a visão humana? Ou você é um homem espiritual, uma mulher espiritual? E eu pergunto mais: quem você quer ser? Um homem carnal ou um homem espiritual?
Então peça ao Senhor que Ele possa dar esse dom a você. Tem que pedir, irmão. A Bíblia diz, quem pede recebe. Lembram daquela história de Eliseu com o seu servo? Quando o rei da Síria mandou um grande exército, o servo ficou apavorado, achando que ia morrer. Quando o profeta Eliseu disse, não, calma, aqueles que combatem a nosso favor são um número maior do que aqueles que combatem contra nós. Por quê? O servo que era carnal, ele era um homem carnal, ele via somente o exército de inimigos. Eliseu, que era um homem espiritual, ele via não aquele apenas do exército inimigo, ele via o grande exército de anjos com espadas de fogo na mão. Então a decisão é sua, irmão. A decisão é sua, irmã. Hoje no Evangelho, diz a palavra de Deus que Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus entrou na casa de Simão, a sogra dele estava doente. E diz a palavra de Deus, rogaram a Jesus por ela. Isso é importante, irmãos. Isso é importante. Isso é importante. Jesus, Ele está na minha casa. Ele está na sua casa. Jesus está aqui. Ele é Deus. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. O único lugar onde Jesus não está é o inferno. O inferno é a ausência total, absoluta de Deus. Jesus estava na casa de Simão. Jesus viu que a sogra dele estava doente. Mas a Bíblia diz que as pessoas que estavam ali intercederam, rogaram por ela a Jesus. É claro que Jesus sabe o que eu estou passando. É claro que Jesus sabe o que você está passando. Mas é necessário você apresentar o problema a Jesus. Assim como a sogra de Pedro. E ela foi curada. E a partir do momento que ela foi curada, ela começou a servir. Irmãos, o serviço, só entende o serviço na obra de Deus quem é curado por Deus. Uma pessoa que não é curada não entende o serviço. A pessoa dá desculpa, a pessoa não vem mais, a pessoa, às vezes para justificar, não, é por causa do fulano, é por causa do padre, eu não venho mais na pastoral, no ministério tal, por causa de... Não, porque a pessoa ainda não está completamente curada. Uma pessoa curada, ela começa a servir na obra. Quando a pessoa se nega a servir, é porque ainda não foi curada completamente pelo Senhor. Depois Jesus continua a palavra de Deus dizendo que levaram a Jesus os enfermos, todos os tipos de enfermos. Eram levados a Jesus e Jesus curava impondo as mãos a cada um. Isso é importante, irmãos. Isso é importante. Eu não posso ver a igreja como uma massa. Eu não posso ver a igreja apenas como um povo. Sim, é um povo, mas cada um na sua individualidade. Porque o seu problema não é o problema daquele outro irmão. A sua tribulação não é igual à tribulação daquele irmão. Por isso que Jesus impunha as mãos sobre cada um. E diz a Bíblia que um dia Jesus saiu para um lugar deserto e levaram ali, as multidões o procuravam e pediam que ele não deixasse aquele lugar. Jesus curava a todos, Jesus expulsava demônios e mais, Jesus mandava o diabo se calar. O diabo não tem que falar, ele não tem autoridade para falar, ele tem que sair calado, humilhado. Termino com essa palavra. Eles pediam, Jesus, não vá embora, fica conosco. É o pedido que nós devemos fazer todos os dias a Jesus. Fica comigo, Senhor, não vá embora, fica comigo. Peça a Jesus aí onde você está. Fica comigo, Jesus. Entra na minha casa, entra no meu trabalho, entra aqui no quarto, onde você estiver agora, meu amado, minha amada. Peça, ó Senhor, entra, fica aqui. Não vá embora, Jesus. Eu preciso de Ti, Senhor. Assim seja. Amém. Vamos agora preparar o santo altar do Senhor. Acompanhe também e apresente ao Senhor a sua vida.